Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Muito felizes por vê-los novamente no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para mais uma noite que, sem sombra de dúvida, vamos acrescentar informações preciosas que se direcionam ao espírito imortal, para que nós possamos fazer nesta existência promissora escolhas mais favoráveis. De maneira que é uma alegria, reiterando, vê-los mais uma vez conosco nesta noite. Vamos orar. Em seguida, nós temos uma leitura introdutória e seremos conduzidos hoje na reflexão pelo nosso querido Maurício Machado, que é um trabalhador devotado ao nosso movimento espírita regional. E ele vai enfatizar discursos do codificador, tanto aos lioneses quanto aos bordaleses, como nós vimos agora no slide promocional. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor da vida, força criadora de todos nós, que um dia, no passado longínquo, nos milênios que se perdem no espaço e no tempo, criados, todos nós fomos simples ignorantes, de etapa em etapa, de experiência em experiência, de existência a existência. Chegamos hoje na idade da razão, ambicionando, Senhor, sem sombra de dúvida, vislumbrando a possibilidade de atingirmos a faculdade intuitiva tão importante para todos nós. Envidando esses esforços, estamos solicitando ao vosso coração magnânimo que o nosso desejo, a nossa vontade de nos ajustarmos cada vez mais às vossas leis sábias e justas, possam ser potencializados pelo vosso infinito amor. Na nossa parte, a cooperação constante nesta obra infinita de amor, através da nossa postura e da nossa conduta, cresceremos na direção do vosso amor infinito. Abençoa a nossa proposição, através dos vossos mensageiros, inspira o nosso expositor, para que a mensagem compartilhada a partir de agora cale fundo nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. 2009 foi um ano bom também. O benfeitor Viana de Carvalho, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, traz a lume da sua esfera de ação para a nossa, Espiritismo e Vida. Um pequeno recorte de uma proposição do benfeitor, falando desta alma nobre, imensamente bondosa, chamada Allan Kardec. Finalzinho da lição, ele nos diz: ao serem programadas festividades comemorativas do bicentenário de nascimento do ínclito discípulo de Jesus, que veio à Terra no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, os espíritas sinceros e os simpatizantes do espiritismo mais não fazem que render tributo ao espírito missionário que foi Allan Kardec, o embaixador de Jesus e das hostes espirituais, encarregado de materializar no mundo físico o Consolador que fora prometido. Igualmente nós, os espíritos espíritas, associamo-nos aos companheiros de lide doutrinária, recordando o lutador invencível do Evangelho, que soube reviver os tempos apostólicos nos padrões do conhecimento e da cultura dos seus dias, legando-nos a magnificente doutrina que é o Espiritismo, na sua totalidade de ciência que investiga, de filosofia que responde com sabedoria às interpretações e de religião que ilumina, conduzindo o espírito consciente das suas responsabilidades a Deus. Glória, pois, a ti, Allan Kardec, os beneficiários do teu esforço grandioso, encarnados e desencarnados, saudamos-te e homenageamos-te, rogando ao Criador que te abençoe sempre e sem cessar. Por
esse caminho, meus queridos, e muito mais, nós seremos conduzidos agora na voz segura do nosso filho do coração, Maurício Machado, enfocando temas sobre esta alma nobre que é Allan Kardec. Vamos ouvi-lo. Caros irmãos, caros amigos, foi assim que Allan Kardec iniciou os seus diálogos com os espíritas lioneses e os espíritas bordoleses. Irmão, porque somos, e finalmente aprendemos que somos, filhos de um mesmo Pai. Amigos, porque nós, os espíritas, se não somos, deveríamos ser ligados por laços de afeição recíproca. Nós, que somos aqueles que estudamos a personalidade de Kardec, que ouvimos os seus discursos e reconhecemos na figura do Mestre o discípulo maior do Cristo depois dele, aquele que teve a incumbência, a responsabilidade de conduzir as nossas almas para os milênios subsequentes. Allan Kardec tem muito a nos ensinar. É um mestre por excelência. Nos seus discursos memoráveis, ignorados pela grande massa de espíritos da modernidade, nós encontramos ali recomendações, encontramos ali orientações seguras para que nós pudéssemos nos conduzir nos planetas de provas e expiações aos quais estamos vinculados. Meus irmãos, por ignorar a orientação de Allan Kardec, por não conhecer as suas diretrizes seguras, é que nós temos uma imensa dificuldade de entendermos a proposta de Jesus, a proposta dos benfeitores para nós, espíritos materializados, imperfeitos, que estamos, ora, no mundo da carne. Allan Kardec vai, então, em diversos momentos, nos orientar, nos alertar, para que nós não nos perdêssemos pelos caminhos escuros das ruas da terra. Muitas vezes, nós estamos na intimidade da casa espírita e não percebemos o manancial de informações trazidas pelo benfeitor para que nós pudéssemos nos guiar. A revista espírita permanece ignorada. Os espíritas não leem. Poucos somos aqueles que estudamos a doutrina espírita. Vejamos algumas das orientações de Kardec para que nós pudéssemos, então, termos mais segurança nas nossas decisões. Tem a Revista Espírita de 1862, tem a Revista Espírita de 1864, ora pegamos trechos de 62, ora pegamos trechos de 64. Por favor, caros companheiros e companheiras, prestemos atenção, porque a dica dada pelo codificador dá-nos uma visão ampliada do que é a doutrina dos espíritos. Ele começa assim: o que se dará a essa história um caráter particular é que, em vez de ser feita como outras, dos anos ou dos séculos fora do tempo, com fé na tradição ou fé na lenda, ela se faz à medida que os eventos acontecem, baseando-se em dados autênticos. É o mais vasto e completo arquivo existente do mundo dos espíritos. O que o codificador está nos alertando aqui? Que a doutrina espírita foi toda ela materializada. Se nós pegarmos
companheiros e companheiras de ideal, aquilo que é a tradição religiosa das duas revelações anteriores, nós teremos a fé embasada em tradições, a fé embasada em lendas que foram passadas de geração em geração, de boca em boca, raramente de página em página. A doutrina dos espíritos, ela se faz, ela se materializa, ela acontece, relatada em bases autênticas, que nós, os espíritas, na nossa maioria, ainda hoje, ignoramos. Porque quantos de nós somos aqueles que estudamos a revista espírita? Quantos de nós somos aqueles que averiguamos os fenômenos espíritas? Quantos de nós somos aqueles que sabemos como a doutrina dos espíritos se materializou? Prestemos atenção, companheiros e companheiras de ideal espírita, porque nós temos ali mais de 21 obras que permanecem praticamente ignoradas, que não são analisadas, que nós ainda desconhecemos. Ou seja, estamos dentro do movimento espírita, muitos de nós na intimidade da casa espírita, e desconhecemos a origem, o nascente, a história da doutrina espírita. Depois de quase 20 anos estudando doutrina espírita, e nós somos os beneficiários da doutrina espírita, pois que na doutrina espírita encontramos o reequilíbrio, na doutrina espírita encontramos a esperança, na doutrina espírita a fé raciocinada, na doutrina espírita um modus digno de se viver, na doutrina espírita dias gloriosos, aqui na terra, pois que os espíritas, se conhecem a doutrina espírita, se estudam a doutrina espírita, já podem ser aqueles que se beneficiam do tesouro inesgotável que vem do plano espiritual para atender às nossas dores, às nossas mazelas, às dificuldades que nos encontramos a braços enquanto encarnados. Tu sofres, eu sofro, nós sofremos. A mensagem, ela é consoladora porque vem ao nosso encontro. Vai dizer Allan Kardec, esses que são os arquivos, que muitos de nós ignoramos e desconhecemos, esses arquivos, vai dizer Kardec, serão para o futuro a luz que dissipará todas as dúvidas. A luz que dissipará as dúvidas, porque nós temos o direito de duvidar na intimidade da casa espírita. Sim, companheiros, nós não precisamos mais temer as revelações. Não, o nosso Deus, o Deus em qual acreditamos, é um Deus soberanamente bom, soberanamente justo, onisciente, onipresente, é um Deus maior, é um Deus apresentado por Jesus, é um Deus trazido pelos benfeitores espirituais, apresentado por Kardec, e esse Deus, ele não quer ser temido, esse Deus, ele quer ser compreendido, esse Deus quer ser amado. Então, na intimidade da casa espírita, nós, os espíritos espíritas, temos não só o direito, mas o dever de questionarmos as informações que nos são trazidas. Então, essa luz dissipará as dúvidas, vai falar Allan Kardec, porque eu tenho, o meu amigo Vanim tem, e me parece muito natural que todos nós tenhamos dúvidas a respeito do nosso destino futuro, a respeito das leis que regem as nossas vidas, as nossas relações, as leis que regem o mundo, as leis, companheiros e companheiras, que definitivamente nós ignoramos e precisamos urgentemente conhecer. Kardec vai falar da mina, a mina
ou seja, aonde se encontra incrustado, nós temos que buscar, cavar, usar da nossa liberdade, usar da nossa inteligência, porque a mina não está na superfície, a mina ela precisa ser buscada, é com o suor do nosso rosto, é com o sacrifício do nosso tempo, é renunciando às nossas vaidades, é realmente nos tornando livres pensadores, é que nós vamos finalmente entender o tesouro que os benfeitores espirituais nos trazem. Essa mina onde os comentadores do futuro, olha o termo que o Kardec usa, porque o que nós somos? Comentadores dessa mina, apresentadores dessa mina. Esse tesouro, companheiro e companheira, não é meu, não é do movimento espírita, esse tesouro é da humanidade imperfeita. Então poderemos colher mais certeza. E ele vai dizer: como vedes, senhores, esse trabalho é de grande importância no interesse das verdades históricas. Kardec vai fazer uma retrospectiva histórica perfeita. O pensamento kardeciano coadunado com o pensamento do Cristo. O pensamento kardeciano coadunado com o pensamento dos profetas. O pensamento kardeciano alinhado com o pensamento de Moisés. Sim, companheiros de ideal espírita. De novo, o festim das bodas. O rei, o nosso Pai Celestial, nesse momento, faz novamente o grande convite, como fez há milênios anteriores. Sim, companheiros, o noivo, mais uma vez, nos espera para o casamento com a divindade. Sim, meus amigos, nós somos aqueles retardatários que fomos convidados para a festa de felicidades, para a grande festa onde a criatura casar-se-ia com o Criador. E o noivo, ou seja, Jesus, era o nosso mestre que nos conduziria. Nós, os peregrinos da fé, nós, aqueles que ansiamos por justiça, nós que somos aqueles que nos encontramos há muito sofrendo nos planetas de provas e expiações. O convite primeiro foi feito ao povo hebreu. E esse povo que foi avisado, que foi recomendado, que teve os seus enviados na personalidade dos profetas, esse povo fez o que quis dos mensageiros da divindade. Mais uma vez, o grande Senhor da vida nos enviou de novo o seu mensageiro, agora na figura augusta de Jesus. E mais uma vez nós fomos cuidar da nossa casa de campo, mais uma vez nós fomos cuidar das nossas coisas materiais, mais uma vez nós deixamos o mensageiro, mais uma vez nós crucificamos o mensageiro. E por fim, esse Senhor da vida, Ele chamou a todos para o festim, bons e maus, nós, e todos nós, finalmente aceitamos o convite de participarmos do festim das bodas e nos encaminhamos para a grande festa. Aqui nos encontramos. E esse rei, ele foi analisar os convidados. E na figura metafórica, metabólica de Jesus, narra o evangelista Mateus, que um dos convidados não tinha a veste nupcial. Esse que não tinha a veste nupcial, companheiro e companheira, sou eu, somos nós. Somos os bilhões de almas imperfeitas, materializadas, apaixonadas, viciadas, que queremos adentrar no festim, que queremos participar dos mundos superiores, que como espíritos que somos, queremos ser felizes.
Mas a nossa vestimenta espiritual, que é tecida a cada encarnação, ela não está apta para participar de mundos ditosos. E quando somos, então, identificados no mundo espiritual, pelas nossas mazelas, pelas nossas imperfeições, pelos nossos pensamentos invigilantes, pelos nossos atos nefatos e imperfeitos, nós construímos, tecemos a nossa veste nupcial, o nosso corpo perispiritual. Fazemos o nosso passamento, porque é da lei que todos nós passamos pelo processo da morte física. Desprendemos o nosso corpo perispiritual mais uma vez. Ansiamos participar do banquete celestial, mas ainda não estamos prontos. E fala o grande Rei, para que nós prestássemos atenção, pois que aquele que ainda não está pronto, seriam-lhe amarrados as mãos, seriam amarrados-lhes os pés, e eles seriam novamente jogados nas trevas exteriores, onde haveria dor e ranger de dentes. Amarram os nossos pés, amarram as nossas mãos, impõem-nos uma encarnação, mais uma vez, num planeta de provas e expiações, porque é através das bênçãos da reencarnação que nós estamos tecendo as nossas vestes para participarmos de mundos mais felizes. Companheiro, companheira, 2017 começa, é um novo recomeço para mim, é um novo recomeço para ti, encarnados e desencarnados. Valorizemos as informações trazidas por Kardec. Ele, na sua carta aos lioneses, ele vai falar assim: recebei nossas felicitações pela maneira pela qual sabeis compreender e praticar a doutrina. Kardec sabia como os espíritos de Lyon, os espíritos da cidade onde ele nascera, em 1804, estavam aproveitando a doutrina dos espíritos. Pasmem, companheiros, pasmem, companheiras, a doutrina espírita apresentada por Kardec definitivamente não é a doutrina espírita que nós vemos na atualidade. E isso nos traz prejuízos, porque retarda a nossa compreensão. Podemos dizer aqui que compreendemos a doutrina dos espíritos? Podemos dizer aqui que estamos praticando a recomendação dos espíritos? Nós ainda estamos distanciados da compreensão. Nós ainda estamos teorizando a doutrina espírita. E não é para isso que nós estamos na intimidade da casa espírita. Kardec, então, o professor, o mestre, vai falar aos espíritas de Lyon: sei quão grandes são as provas que muitos de vós tendes de suportar. Companheiro, companheira, a doutrina espírita não vem mentir para você. Nós não estamos aqui brincando de ensinarmos às pessoas doutrina espírita. Nós estamos informando aos adeptos da doutrina da terceira revelação que nós não vendemos ilusões. Estamos encarnados num mundo de provas e expiações. E me parece bastante natural que eu, o Vanim e todos nós, neste ano de 2017, passemos pelas nossas provas. Será assim comigo, será assim convosco, será assim com os encarnados, será assim com os desencarnados. Mas a confiança do codificador, que bem orienta, ele vai dizer assim: mas também quanta força contra a adversidade nos dá, vai falar Allan Kardec, a fé no futuro. A fé no futuro, companheiro e companheira, é pré-requisito básico para a tua felicidade. Se estamos tendo conflitos conjugais, se estamos tendo problemas de ordem emocional, financeira, seja ela qual for a tua prova, que não é muito diferente da nossa prova,
A fé no futuro é pré-requisito básico. Eu preciso definitivamente entender que aquilo que não acontece para a minha felicidade aqui, agora, nesse momento, é um teste da divindade para que eu desenvolva sentimentos, para que eu desenvolva inteligência, para que eu consiga perceber que eu estou sendo testado, porque não passaremos a rumos superiores de perfeição se não compreendermos que as nossas provas não são para nos causar dores, que as nossas provas não são para nos causar infelicidades, não. Nós, os espíritos imperfeitos, somos testados para avançarmos na compreensão, na tolerância e na renúncia. Abençoa, então, aquele que te obsedia, abençoa a tirania, abençoa a incompreensão, a intolerância, porque é esse que te agride, é que deves compreender, é que deves perdoar, é que deves tolerar. Porque enquanto assim não o fizermos, não estaremos atendendo às orientações dos benfeitores espiritual. Kardec vai falar dos sinais de prosperidade. O sinal de prosperidade da sociedade. Atenção, companheiros e companheiras, dirigentes do nosso movimento espírita, particularmente da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Não está na cifra de seu pessoal, nem no montante da reserva bancária. Nós não estamos aqui para entesourar. Apesar de a maioria de nós sermos aqueles que estamos na parte mais elevada da pirâmide social, pois que temos mais instrução, pois que temos mais informação, pois que somos aqueles que invariavelmente empregamos, geremos renda, pagamos tributos, ou seja, na média os espíritas são os mais esclarecidos, a doutrina dos espíritos não nos pede isso. Cifras pessoais, doações expressivas para a casa espírita, não. O que o Kardec recomenda, o sinal de prosperidade da sociedade, está inteiramente na progressão dos seus estudos. Porque a doutrina dos espíritos precisa ser estudada. Não é para menosprezar um ato como esse, de palestra, de conversa, de diálogo com o adepto, mas não se aprende doutrina espírita se nós não a estudarmos. E uma sociedade espírita que não tem grupos de estudo, uma sociedade espírita que não programa os seus estudos, que não planeja os seus estudos, que não dá a metodologia orientada por Kardec aos seus adeptos, não deveria ser intitulada de sociedade espírita. Porque a recomendação kardeciana é que o adepto estudasse. Mais ainda, na consideração que conquistou, no ascendente moral que exerce, não aqui dentro, mas lá fora. Então nós deveremos nos perguntar: eu que sei da minha imortalidade, eu que sei dos meus deveres, das minhas atribuições, das minhas responsabilidades, eu que recebo a dádiva do conhecimento na intimidade da casa espírita, gratuitamente, o que eu estou fazendo lá fora? Onde o homem é lobo do homem, onde não existe irmandade, onde não existe amizade. Aqui dentro da casa espírita, companheiro e companheira, é muito fácil fazer o bem. Vai fazer lá fora, na rua. Lá é difícil, e é isso que Kardec está falando aqui. Ele está falando aqui na ascendência moral que exerce lá fora. Então eu, espírita, que tenho como lema, como já vamos ver aqui, fora da caridade não há salvação, eu devo me perguntar: mas para aí, o que eu estou fazendo para a sociedade que eu estou vinculada? O que eu estou fazendo por Cascavel? O que eu estou fazendo pelos ignorantes, pelos pobres, pelos analfabetos, por aqueles que não têm nada na sociedade de Cascavel?
Onde está a minha voz? Que deveria ser o equilíbrio, o ponto de contato, a voz que pacifica, que dulcifica, que orienta, que esclarece. Eu estou fazendo isso? Sim ou não? A proposta de Kardec é para que os nossos estudos nos proporcionassem uma ascensão moral, e essa ascensão moral fosse refletida na comuna, na comunidade, naqueles que sofrem, naqueles que tudo desconhecem. A esse respeito, senhores, vai falar Kardec, sabeis que o resultado ultrapassou todas as previsões. Agora eu particularmente, Ivaninho, eu fico me perguntando, por que os espíritas daquela época, em número reduzido, eram reconhecidos socialmente como homens de bem? E hoje, na atualidade, quando imensos são os desafios para se fazer uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amiga e mais solidária, onde a voz dos espíritas? Recentemente, um membro desta casa foi me consultar. Ele me chamava, e eu com as minhas atividades. Até que eu entendi, que ele queria um aconselhamento. Ele fora convidado para um desempenho difícil fora daqui. E estava em dúvida se deveria aceitá-lo ou não. Olhando isso aqui, não nos cabe duvidar. Porque nós não devemos procurar o destaque social, a glória humana. Mas se o serviço chega para nós, companheiro e companheira, viu? Não te perguntes, não duvide se tu és capaz ou não. Abraça, porque o chamado não é dos homens, o chamado é do Cristo. O chamado é dos benfeitores espirituais, para que não saiamos dessa encarnação de mãos vazias. E eu vejo professores, eu vejo mestres, eu vejo doutores dentro do nosso movimento. Eu falo para juízes, eu falo para promotores, eu falo para doutores, para médicos, eu falo para psicólogos, para psiquiatras, eu falo para filósofos, eu falo para homens de todas as culturas, de todas as classes. Não é possível que nós não possamos render mais nesse quadro dramático no qual nós estamos vivendo. Porque nós, os espíritas, obviamente, somos criticados. Quanto à crítica, se vos desses ao trabalho de estudar o Espiritismo, saberíeis o que ele diz e não o acusareis daquilo que ele não condena. É porque não estudamos a doutrina espírita, nós ficamos às vezes falando coisas que nós nem conhecemos, e fazendo coisas que a doutrina espírita não nos recomenda fazer. É muito sério isso, companheiros e companheiras, porque nós precisamos beber da fonte. A doutrina dos espíritos está materializada. A doutrina dos espíritos é uma parte significativa da história da humanidade. Tu sabes ou não, tenhas consciência ou não, eu também, nós estamos fazendo história. A doutrina espírita e o codificador do espiritismo é o grande desconhecido da humanidade, porque nós, os espíritas, resolvemos falar na intimidade da casa espírita. Nossas reuniões oferecem todas as garantias. Aí ele vai dizer que tipo de garantia. Percebe, Vanim? E é isso que nós deveremos estar preocupados, meu amigo Ney. As nossas reuniões têm que ter ordem. As nossas reuniões têm que ter boas maneiras. As nossas reuniões têm que ter devotamento, sinceridade. As nossas reuniões têm que ter abnegação pessoal. E as nossas reuniões, sim, elas podem ser oferecidas a todas as crenças como modelo para ascendermos espiritualmente. Abnegamos? Renunciamos ao nosso interesse pessoal? Ou ainda estamos atrás de mais dinheiro, de outra casa, de outro carro, de felicidade nas coisas materiais? Ainda precisamos de tanta coisa material, nós, os espíritas, que não podemos dedicar uma única hora por semana ao estudo da doutrina espírita? Companheiros, companheiras, o que vamos dizer para os nossos anjos protetores, se eu não tenho uma hora por semana para estudar a doutrina dos espíritos?
Como compreender a doutrina dos Espíritos sem estudar a doutrina dos Espíritos? Como conhecer a história do Espiritismo sem estudar o Espiritismo? Toda lei, vai falar Kardec, que reprime abusos, não tem contra si os que vivem do abuso? Será que aquilo que professamos, será aquilo que orientamos, será que aquilo que ensinamos na casa espírita não fere abusos seculares? Como pode ter adversários uma doutrina que nos torna felizes e melhores? Alguém deve se perguntar. Mas por que a doutrina espírita tem adversários? Nós os temos, e eles são poderosos, e eles são a imensa maioria da cristandade. Eles detêm o monopólio da comunicação, templos enormes. É natural que nós tenhamos adversário, porque aqui não se cobra nada, aqui não se promete nada, aqui não se vende nada. Aqui nós ensinamos que você pode fazer a ligação direta com a divindade, sem rito, sem sacramento, sem hierarquia, sem serventias, sem benesses, sem interesse pessoal. A doutrina espírita é isso aqui que nós estamos vendo. Não nos é imposto nada. A doutrina espírita vem ao encontro daquilo que nós aspiramos. E nós precisamos contextualizar essa coisa, porque 3 bilhões de pessoas não têm liberdade de crença no planeta de provas e expiações do século 21. 3 bilhões de pessoas não podem manifestar a sua crença religiosa, adorar o seu Deus da forma que ele acha que é a mais correta. Nós estamos vivendo, encarnados hoje num Brasil, onde eu, espírita, convivo fraternalmente, almoço, janto, sou amigo, sou compadre, faço negócios com o mais heterodoxo dos evangélicos. Eu sou compadre de católicos. Eu sou admirado e admiro presbiterianos, luteranos. Eu posso dizer a fé que professo sem medo de ser perseguido. Eu sou espírita. Metade da população brasileira não pode fazer isso. E nós não estamos aproveitando a liberdade que o Senhor da vinha nos dá. Toda lei que reprime abusos não tem contra si os que vivem de abuso. Sim, nós teremos muitos adversários, mas não seremos adversários de ninguém. Como queríeis que uma doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida por quantos que vivem no egoísmo? Nós estamos concedendo a alforria espiritual para aqueles que vêm à casa espírita, porque o inferno não existe mais, o diabo não existe mais. Nós concedemos a liberdade para os outros de crerem naquilo que lhes convém, porque nós já vemos o nosso irmão, aquele que caminha comigo pelas sendas da evolução. Parece que é pouco, mas essa conquista é importantíssima. E aí Kardec vai dizer aos espíritas: reconhecei, pois, o verdadeiro espírita pela prática da caridade, em pensamentos, em palavras e atos. Kardec está dizendo aqui que existem falsos espíritas. O espírita verdadeiro, ele é reconhecido pela qualidade dos seus pensamentos. Porque é pelo pensamento, não só pelo que falamos, não só pelo que fazemos, que nós construímos a nossa veste nupcial. Nós não entraremos nos mundos felizes com o pensamento deseducado que temos hoje nessa encarnação. Precisamos educar o nosso pensamento. E dizei a vós mesmos que aquele que em sua alma
A recomendação é para mim, é para nós, companheiros. Nutre sentimentos. Se temos sentimentos de animosidade para com o nosso irmão, se temos sentimentos de rancor para com o nosso irmão, se temos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, nós estamos mentindo para nós mesmos que desejamos compreender a doutrina dos Espíritos. Porque o espírita verdadeiro, ele é caridoso. E está dentro da caridade o perdão das ofensas. Quem perdoa não se magoa. Quem perdoa não desenvolve sentimentos de inveja, de ciúme e de ódio. Nós precisamos entender que divergir é até necessário, mas dissendirmos, rompermos com os nossos irmãos é antidoutrinário, não é espiritismo. Porque eu posso pensar totalmente diferente de você, mas eu tenho que conceder o direito de você pensar diferente de mim, interpretar a doutrina espírita diferente de mim, e é no grupo de estudo que a gente vai aprender isso, porque na mesma cadeira tem um que interpreta o texto de uma forma, o outro totalmente antagônica, duas versões diferentes, invariavelmente ambos têm razões. A orientação de Kardec: em vossas reuniões afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política, a questões irritantes. Para que trazer essas coisas para dentro da casa espírita? Para quê? A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços. Então não interessa, meu amigo, se você gosta do PSDB, se você gosta do PT, não interessa. Acima de tudo, você é meu irmão, e eu, o espírita, tenho que conceder o direito de você acreditar naquilo que te convém, de viver da forma que você acha mais adequada, sem me escandalizar com isso. A doutrina espírita, ela é libertadora. Ela não traz e nem aglutina pessoas por camadas sociais, por cor de pele. Nós somos iguais na intimidade da casa espírita. E nós temos que ter liberdade de pensar dentro da casa espírita. O espírita, ele tem que ver essa pluralidade. Ele tem que conceder ao outro o direito de ele pensar naquilo que lhe convém. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços. E a gente vê a casa espírita rachando no meio por causa disso. A maioria das casas espíritas de Cascavel nasceram de cisões. É ou não é? Para que isso? O que nós vamos dizer para o nosso anjo de guarda, aquele que avalizou a nossa encarnação? Eu posso divergir sem dissendir. Enquanto ninguém terá nada a objetar, vai falar Allan Kardec, a moral quando essa for boa. É com isso que eu devo me preocupar. Por isso que ele vai dizer: procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, trabalhando pelo teu progresso moral. Porque o caminho que o Vanim vai fazer é dele. As luzes que ele conquistar é dele. As virtudes que ele interiorizar é dele. O patrimônio intelectual e moral é do companheiro. Eu tenho que dar conta da minha administração. O Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica sentimentos religiosos de maneira geral. Kardec concebeu, orientado pelos benfeitores espirituais, e quem orientou Kardec? Jesus, São Paulo, São Pedro, Santo Agostinho, os pais da igreja, grandes filósofos da modernidade, Sócrates, Platão. Esses são aqueles que assinaram o Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, então, é ponte entre o Evangelho, o Antigo Testamento. Espiritualiza a letra e encontrarás ali as respostas que até hoje nós estamos buscando na intimidade da casa espírita.
Eu fico pensando, às vezes eu vejo o expositor espírita criticando a Bíblia. Eu falei, mas para aí, que Bíblia que essa criatura está lendo? Porque a que eu estou lendo está coadunada com o pensamento contemporâneo de Kardec. Kardec não veio destruir a lei, Jesus não veio destruir a lei. A gente precisa entender a lei, porque nós somos como aqueles fariseus antigos ainda. O banquete está pronto. O maior acontecimento da tradição religiosa era um casamento, companheiro. O pessoal não tinha muito tempo para se divertir, não. Por isso, casamento lá era uma semana. Eu não sei como é que eles faziam, porque um casamento de 4 horas hoje custa um absurdo, né? Quem tem filho casando, filha casando, o pai da noiva, então, coitado, né? As minhas não casaram ainda, estou economizando. A hora que casar é 4 horas e é uma fortuna. Eu fico imaginando, era uma semana, era um banquete, era uma festa, era uma comemoração. Na tradição religiosa, o banquete está pronto. Eu e você somos convidados. Nós somos convidados. Só que a gente ainda está atrás da casinha, da aposentadoria, do dinheirinho. Como se fôssemos levar essas coisas no nosso passamento. Quanto menos eu me preocupo com o dinheiro, mais vem. Porque a gente entende que quando a gente vai em busca das coisas dos céus, as da terra vêm. É isso que ensina os benfeitores espirituais, foi isso que ensinou Jesus. Então, trabalhando pelo progresso moral. O Espiritismo é uma doutrina moral. O Espiritismo fortifica os sentimentos religiosos. Ele dá e oferece a todas as religiões e a nenhuma em particular. Por isso que doutrinas dos Espíritos, os Espíritos vão dizer assim, viu, não precisa trocar de religião não. Ah, eu sou católico, legal. Ah, eu sou, ótimo. Porque nós, os espíritas, sabemos que a moral do Cristo é a mesma em todas as religiões. Sabe por que os homens buscam tanto, criaram tanta coisa? Pelo interesse pessoal. Lê, companheiro, atentamente os textos. Não tem nada de novo que Kardec trouxe. A interpretação que os espíritos dão é que é diferente. O convite foi feito há muito tempo. Caminhando para as nossas considerações finais. Aí ele vai falar dos antagonistas, porque eu não sei vocês, mas a mim o que querem me converter é uma brincadeira. Coitadinha da minha mãe. Não, eu tenho dó dela. Porque o que querem me converter, tem tanta gente boa aí, eu não sei porque eles querem converter logo eu. Dizeis aos antagonistas, aqueles que querem te criticar, que se eles querem que os cigais, que vos ofereçam, olha a lógica de Kardec, olha o bom senso kardeciano, olha a força, a convicção, que eles ofereçam uma doutrina mais consoladora que a nossa, que eles ofereçam uma doutrina mais clara que a nossa, que me diga da onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vou, que me explica todas as leis da natureza, que me situa exatamente no tempo e no espaço, que me dá certeza, convicção da minha imortalidade, que me fortalece, que me dá esperança, e quando eu segui-la minimamente, a posse do necessário eu sempre vou ter. Provai, enfim, pelos vossos exemplos que a doutrina nos torna, ele está fazendo uma proposta, que a doutrina me torne mais moderado, mais brando, mais paciente, mais indulgente. Kardec está pedindo para que nós, através do nosso exemplo, não com palavras, não com proselitismos, não com discursos, mas com atos de firmeza, de caráter, de gente que sabe o que está fazendo, que sabe o que quer e para onde vai, que nós sejamos calmos, moderados, brandos, pacientes, indulgentes, porque o reino dos céus, sem essas virtudes, nós não chegaremos lá. Eis, meus amigos, vai falar Kardec, no último parágrafo, os conselhos que vos dou, e aos quais eu junto os meus votos para o ano que se começa. Mais uma vez ele volta. Não sei que provas Deus nos destina para esse ano, mas sei que, sejam elas quais forem,
nós a suportaremos com firmeza e com resignação. Pois nós sabemos que para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à coragem. O que o soldado quer não é ficar na retaguarda. O que o soldado quer é ir para o enfrentamento, é ir para o campo de batalha. Porque sem a batalha, sem o enfrentamento, o soldado sabe que não conquistará as glórias. E nesse caso aqui, companheiro, diminui a tua luz, exalta de Jesus. Que a tua boca não emita pensamentos teus, sentimentos teus. Tenhamos bom senso e humildade. Apresentemos a proposta de Kardec, pois que é disso que o movimento espírita carece e precisa, urgentemente. Que 2017 seja pleno de bênçãos para ti. E bênçãos traduz-se em trabalho, disciplina, vontade firme, renúncia do mundo. Então, meu amigo, minha amiga, a doutrina espírita é como um farol a iluminar os teus passos. Agora, quem queres seguir? O bom senso nos recomenda: para, pensa, tome tento, desenvolve paciência e humildade, pois que a mensagem está posta. Os livros estão à nossa disposição. O que nós precisamos, definitivamente, é segui-los. Que Jesus te abençoe, que não te falte força, que não te falte coragem. E quando sentires que as tuas pernas tremem, ora, pois que tu, como eu, temos um Espírito que nos protege. E quando faltarem as nossas forças, eles dobram a nossa capacidade. Vai em frente, aproveita 2017, pois que nenhum de nós temos certeza que chegaremos a 2018. Muita paz, muito obrigado.